Fala aí galera, nós estamos de volta para mais um vídeo da semana. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá meus irmãos, hoje o nosso tema da semana nós iremos falar um pouco sobre o que é pecado, né? E vamos dar algumas dicas e tudo, então espero que esse vídeo ele possa lhe ajudar, né? Então fique aí até o final para que você possa ser beneficiado através dessas palavras, um pouco do conhecimento que a gente vai tendo e tenta passar para vocês, certo? Então, o que é pecado, né? Pecado nada mais é do que uma transgressão à lei divina, né? Uma transgressão à vontade de Deus para nossas vidas, porque nós sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é a melhor, né? Ela que vai sustentar. Porém, ao transgredir essa vontade, nós estamos pecando, certo? Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 4, vai dizer assim: todo que comete pecado, comete também iniquidade, porque o pecado é a iniquidade. Então, cometer o pecado é transgredir, é uma transgressão a vontade de Deus nas nossas vidas, né? Então falar de pecado é falar de uma ordem, né, que veio lá dos tempos do Antigo Testamento, né? E nós vemos também essa batalha no Apocalipse, né, do anjo que se rebelou contra Deus, do anjo que não obedeceu a Deus, né? E aí teve a sua queda, foi derrotado. Então todo aquele que comete pecado, ele é um derrotado, né? Nós somos derrotados. E aí, mas não se paralisa nisso, né? Nós vamos ver ao longo do vídeo que o pecado ele não deve ser e nem vai ser essa última palavra em nossas vidas. Por isso, o motivo de eu estar aqui hoje, né, gravando esse vídeo para vocês. Então vamos lá. Vimos que o pecado, o primeiro a cometer, na verdade, foi Lúcifer, né? O anjo de luz que tinha todos os seus poderes de anjo, né? Tanto quando ele caiu, Deus ele nunca dá algo, ele tira assim, né? Então ele desceu com os mesmos poderes de anjo, né, que ele tem, e veio para a terra, né? Não pode, nunca vai poder nada contra Deus, então ele veio ao nosso encontro, né? Os filhos de Deus, tentar nos destruir, né? Tentar colocar em nós sementes de inferno na nossa vida, né? Então, por isso que todo aquele que se aproxima de Deus automaticamente está se distanciando do inimigo de Deus, porque ele não tem nenhum poder sobre Deus. Mas vamos lá, livro do Gênesis. Se você pegar o capítulo 1, o capítulo 2, né, e o 3, você vai ver essa bela criação de Deus, né, a bela criação divina, até chegar ao ponto de que ele cria o homem e a mulher. E aí a gente vai perceber que tudo que ele cria, ele diz que é algo maravilhoso, né? Algo bom. Porém, quando ele cria o homem, ele olha para o homem e vê a sua imagem e semelhança. E o que ele diz? Ao criar o homem, ele viu que era muito bom, né? E põe no homem um desejo divino, um desejo de eternidade. Agora imagina aí, a partir do homem, né? Viu aquela necessidade de homem não tá só, e colocou a mulher do seu lado e estavam no paraíso. Agora imagina aí, Adão e Eva no paraíso, eles escutavam os passos de Deus. Deus ia no jardim ter com eles, né? A intimidade era tão grande que eles escutavam os passos de Deus. E aí a gente começa a perceber alguns pontos específicos, né? Às vezes nós pecamos porque nós não vemos muitas vezes o limite que muitas vezes há em nós. Existem coisas que a gente só pode ir até um certo ponto.
Se a gente partir dali, estaremos pecando. O que é que Deus diz para Adão e Eva, né? Olha, isso aqui tudo é de vocês. Deus diz pra gente, olha, esse mundo é de vocês. Pode fazer tudo. Mas o que é que ele diz pra... E o cachorro... A cachorra latiu, né? O que é que ele diz pra Adão e Eva? Do fruto do meio, da árvore que está no meio, não poderás comer. E justamente daquilo que eles não podem, é daquilo que ele começa a ter mais curiosidade. Vendo isso, a serpente, denominada o próprio diabo, né? E aí nós precisamos entender também essa palavra diabo, né? Lúcifer, mas o que quer dizer diabo? Né? Vem do grego diabolos. O que é diabolos? É estar no meio, né? É separar algo. Separar algo. A serpente vem seduzir para separar o homem de Deus. E começa a seduzir. Olha, ele está enganando vocês. Ele sabe que se vocês comerem desta árvore, vocês vão ser conhecedores do bem e o mal. E vocês vão ser Deus como ele. Meus irmãos, hoje não é diferente. A serpente, ela chega nos rodeando de várias coisas, de várias situações. E nós caímos, assim como Adão e Eva. E o diabolos entra no meio. Por isso que quando marido e mulher estão brigados, o diabolos está no meio. Né? Quando há intrigas dentro da sua casa, o diabolos está no meio. Quando você há indiferença na sua comunidade, o diabolos está no meio. Ele está dividindo. Porque ele veio para isso. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser dividir. Se você tem algo contra alguém, contra qualquer outra pessoa, o diabolos está no meio. Porque ele só sabe fazer isso, dividir. E Adão e Eva caem nesse pecado, na desobediência, né? Eles fizeram uma transgressão a uma lei divina. E, como diz São Paulo, né? O salário do pecado ele tem uma consequência, que é a morte. Primeiro fator do pecado, né? O sentimento de culpa. Até ali tudo bem, culpa, né? Eles se sentiram culpados e quando eles escutam a voz de Deus, eles não mais ficam da mesma forma. O que é que a palavra vai dizer? Eles se escondem, eles percebem que estão nus. O pecado faz isso. Por que você não volta de imediato para a igreja? Por que você sai no mundo e quando volta tem vergonha? Porque Adão e Eva começou assim, o pecado original me faz ter vergonha de Deus, né? Ter vergonha de Deus. E é isso que o inimigo quer colocar. Então você hoje que está afastado, você que por algum motivo pecou ou se afastou, isso que ele quer, né? Que você tenha vergonha e não volte, né? Então você vai ficar nessa vida para sempre. Então, como São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte, então entrou o diabolos no meio, a separação do homem de Deus, e ali do jardim do Éden se põe um véu, e Deus, ao olhar de cima para este véu, percebe um grande afastamento, né, do homem de Deus, e o homem, ao olhar para o véu de cima, não vê também mais a Deus. E ali é fechado. E Deus se revolta e põe Adão e Eva para fora do jardim e dá um decreto. A partir de hoje, tu suarás para ter o teu sustento. Mulher, tu vai ter dores de parto. Tu vai sofrer as dores de parto. E a partir de hoje não tem mais eternidade para ninguém. Vai ter um período onde vocês vão nascer, reproduzir e vão chegar a uma certa idade, morrer. E como o salário do pecado é a morte, a primeira morte podemos contar
meio que provar, Caim mata Abel. E a partir desta morte entra também mais um pecado, né? Então, meus irmãos, o salário do pecado, ele é a morte. O homem morto espiritualmente, ele é um ser que não sabe o que quer e nem para onde vai. Então, se você não é um ser que não sabe o que quer e nem para onde vai, o que tocar para você tá bem, né? Existem vários tipos de pecado, Então, os pecados mortais e veniais. Pecado mortal, vamos falar dos pecados veniais, né? Pecados veniais são aqueles pecados que eu não necessito confessar eles, né? Porém, eu preciso ter muito cuidado, certo? Muito cuidado. Por quê? Porque, por exemplo, você vê um ditado muito certo, né? Por uma pequena coisa aconteceu aquela briga na minha casa, né? Então, o pecado é meio que o pecado venial não é que ele não seja o pecado, ele é pecado. Porém, a ação dele me faz entender, né, que, por exemplo, no ato penitencial eu consigo esse perdão de Deus. Os pecados veniais, né? E aí esses pecados eu vou colocar aqui do lado aí, alguns para vocês entenderem. E eu não posso me acostumar. Por exemplo, nós da comunidade, a gente confessa mensalmente, né? E aí, às vezes tem alguns padres mesmo, mas meu filho, né? Esses pecados, você sabe não, padre, mas a gente quer confessar. Porque a gente sabe se isso acumular, vai se tornar um pecado mortal futuramente, né? E os pecados mortais são aqueles que você não pode comungar de jeito nenhum, né? Pecado venial, se você morrer em pecado venial, você pode ter uma certa absolvição e ali você vai esperar o seu julgamento, né? E quem está em pecado mortal vai diretamente para o inferno, né? Então, se você está hoje em pecado mortal, que eu também vou colocar aí do lado, que você possa procurar rapidamente uma confissão, né? E se arrepender de todo o seu coração, né? Então, na descrição desse vídeo eu vou colocar alguns exemplos de pecados veniais e pecados mortais. Você dá uma lida aí na descrição do vídeo para que você possa entender, porque a gente não vai, se a gente for falar, a gente vai esticar aqui no vídeo, né? É tanto que muitas vezes, trazendo para o dia de hoje, eu acho que eu vi algum comentário de vocês aí no Instagram falando desse sentimento de culpa, né? Vamos tirar isso da nossa cabeça. A culpa existe dentro do pecado, existe a culpa e a pena, né? A culpa, meus irmãos, Jesus já pagou na cruz, ele não tinha culpa alguma. Ele pagou a minha e a sua culpa lá na cruz. Nos resta o quê? A pena. Todo pecado ele tem consequência. Eu não sei qual é o seu pecado hoje. Não sei qual é o seu vício hoje. Por que eu falo que... e aí eu vou dar um exemplo, né? Alguns que já viram meu testemunho sabem que... E quando eu falo isso, eu falo com uma certa autoridade, porque eu já passei por isso. E hoje eu acompanho um colega meu... Aliás, 2 colegas meus no sentido de drogas, né? Por exemplo, o uso da droga, ela nos traz uma felicidade. Não vamos falar essa felicidade, que é uma palavra muito santa para esse sentido, né? Nos traz uma euforia. Só que ela passa. E quando ela passa, a gente se paralisa. E o que me faz fazer com que me volte a ser euforia? O uso de mais drogas, né? E aí,
Parou, vou de novo, parou, vou de novo, me tornei um viciado. Tanto faz drogas, bebidas, não sei qual é o vício, né? Então todo vício, ele chega até um certo ponto de vício devido à necessidade. Da mesma forma é o pecado venial para chegar a um pecado mortal. Um pecado venial. Eu vou na missa, eu me acostumo, não precisa confessar mesmo, no ato penitencial, e você vai indo. E você vai indo, e você vai indo, chegou no pecado mortal. E muitas vezes não tem volta. Muitas vezes não tem volta. Então a gente é cansado de ver jovens, né, que tentam, né, de todas as formas lutar contra o vício da masturbação, né, pequenas coisas que foi lhe acostumando, né, desde pequeno, às vezes pegar um dinheiro do pai e hoje se torna o que é. Então tudo isso tem que associar, né? Então, meus irmãos, o pecado em nós nos destrói, nos tira a dignidade de filhos de Deus, Porém, né, como eu falava no início, o pecado ele não pode ser a última palavra das nossas vidas. Não pode. Porque existe um Deus que quer nos salvar. Um Deus que foi para uma cruz, morreu e não foi em vão, né? Por isso que a sua palavra vai dizer: pois Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa a situação que você está hoje. Não importa o pecado que você está hoje. Deus morreu por você. Deus ama tanto você que enviou seu próprio Filho para te dar uma nova esperança, um novo sentido de vida. Assim como um dia deu na minha, também dá um sentido de vida para você. O pecado ele não pode ser a última palavra da tua vida. Ei, acorda! Acorda, né? Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho por amor a você. Saia dessa. Que a vergonha, que o medo não seja barreira para você voltar para Deus. Um dia eu vivia neste mundo, né, de pecado. Não que eu não peque mais, tenho meus pecados. Mas a diferença é que ao encontrar o verdadeiro sentido da minha vida, eu fui percebendo que sem Deus eu não sou nada. E quando eu peco, eu vou até Ele. Eu digo: Senhor, eis-me aqui, fraco, pecador, cuida de mim. E Ele vai renovando as minhas forças. Vai renovando todo o sentido de miserável. E vai me dando uma nova esperança. Meus irmãos, o pecado ele é tão imundo, né? O inimigo ele é tão imundo que ele te faz acreditar que a vida que tu leva hoje é uma vida feliz. Não tem nada de felicidade nessa vida, longe de Deus. Não tem nada, porque eu já vivi isso. Eu achava que era a pessoa mais feliz deste mundo. Hoje, ao encontrar-me como estou e olhar o meu passado, de onde Deus me tirou, eu louvo e agradeço. Porque eu não estaria mais nem aqui para contar essa história para vocês. Então, que o pecado ele não possa ser essa última palavra da sua vida. Né? Então, esse vídeo curto, né? Os próximos vídeos posso estar esclarecendo mais. Aí você pode deixar nos comentários aí abaixo, né, o que você acha, ou até mesmo lá no Instagram, e você vai comentando aquilo que você... eu quero tirar dúvida nisso, né? Então os vídeos são para isso mesmo, né? Espero que tenha ajudado, que você possa ter um novo olhar, né? E se você acha que esse vídeo lhe ajudou e ele pode ajudar outras pessoas, né? Que você possa deixar o seu like aí, né? Que você possa compartilhar com mais pessoas, né? Eu lembro que no início eu falei que esse não era para estar enchendo, mas eu fui percebendo que
ao longo que vai passando, apesar de ter, se eu não me engano, 26 a 30 inscritos, né, mas já evangeliza. Então, quanto mais a gente compartilhar para que novas pessoas elas possam estar vendo, mais pessoas, né, vai se deleitar dos conteúdos e também ter, quem sabe, uma experiência com o amor de Deus. Então, meus irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, né, e Shalom. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.